Graça e paz a meus amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para uma nova mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Título dessa mensagem: Uma falsa alegria. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Glória a Deus. Ainda no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, vamos ler do 17 ao 24, alguns desses versículos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Assim disse o Senhor Jesus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Aleluia! Olha onde estava a alegria do Senhor. O Espírito Santo. E disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Glória a Deus. Não é verdade, meus amigos? Quantas e quantas as pessoas, inclusive pessoas importantes, deixaram de ver e ouvir o que nós vemos e ouvimos. A glória do Senhor. Amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 1. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Importante essa segunda parte do versículo, tá? Mas passarei as visões e revelações do Senhor, porque dele vem e não do homem. As visões e revelações sempre virão exclusivamente do Senhor, através de sua palavra. Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, ainda capítulo 12, o versículo 7. Durante o período de divulgação do cristianismo, Paulo reclamava de um incômodo físico. Assim está escrito: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A excelência das revelações poderia ter causado um orgulho, uma falsa alegria no Paulo. Pode ter certeza disso. Por isso ele falou que foi-me dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui vale uma breve explicação sobre o ato de se humilhar, porque em geral as pessoas entendem que todo aquele que se humilhar será exaltado. Vamos dar um exemplo? Um pedófilo no presídio, ele se humilha diante dos outros detentos, esperando não ser massacrado. Mas ele será exaltado? É uma boa pergunta, não é? O que significa se humilhar na Bíblia Sagrada? O ato de se humilhar consiste em um ato de submissão e por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus amados? Portanto, aquele que ouviu essa mensagem e tem a sabedoria de Deus, entendeu perfeitamente o que o Espírito disse às igrejas. 3 pontos. As visões e revelações vêm exclusivamente do Senhor. Aquele que a si mesmo se humilhar na presença do Altíssimo, esse sim, pode ter certeza será exaltado.
E o ponto 3, a nossa alegria deve estar sempre no Senhor, pois Ele é a nossa força e os nossos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus, meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Feliz aquele que encontrou a sabedoria. Que Deus de nós tenha misericórdia e nos abençoe.